Estimados irmãos e irmãs do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, que alegria podermos mais uma vez nos encontrar para meditar a palavra de Deus de hoje. Nem sempre as circunstâncias nas quais nós anunciamos o Evangelho são favoráveis. Os desafios são os mais diversos e, por vezes, nos sentimos desencorajados diante das oposições e críticas às quais muitas vezes somos submetidos. Desistir nunca, jamais, pois como nos diz o apóstolo Paulo, para nós o anúncio do Evangelho não é o título de glória, mas uma necessidade vital do nosso seguimento ao Cristo. Como igreja, existimos para anunciar o Evangelho, o qual se concretiza em gestos de proximidade, sobretudo àqueles que são mais vulneráveis, e em gestos de luta pela vida digna, plena para todos. Deste modo, a experiência do apóstolo Paulo nos ajuda, nos provoca a uma reflexão sobre nossa capacidade de suportar as adversidades no anúncio do Evangelho. Como temos suportado as oposições que surgem contra o anúncio do Evangelho que proclamamos. O trecho que lemos na liturgia da palavra de hoje, proclamada na primeira leitura, um trecho da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, faz parte de um verdadeiro discurso de defesa no qual Paulo, até com certa ironia, critica a atitude dos coríntios por deixarem-se enganar por certos superapóstolos. Em realidade, estes são falsos apóstolos disfarçados em apóstolos de Cristo. O contexto, portanto, do texto que lemos hoje, na primeira leitura, é um contexto polêmico e não há dados históricos que nos ajudem a discernir em que consistia a pregação destes adversários contra os quais Paulo se coloca. Em todo caso, estes adversários parecem ter exercido profundo fascínio sobre a comunidade coríntia, sobretudo pela capacidade na arte de falar, na arte retórica. Além disso, o texto que escutamos na liturgia de hoje nos dá indicações indiretas quanto à identidade destes superapóstolos, falsos apóstolos, pois eles se vangloriavam de seu status étnico-religioso. Eram hebreus, israelitas, da descendência de Abraão. Diante disso, Paulo é acusado de ser um apóstolo de segunda categoria, cuja pregação não tem credibilidade. Neste contexto polêmico e de crítica à pregação do Evangelho feita por Paulo, o grande perigo da comunidade de Corinto é de supervalorizar os dotes humanos destes evangelizadores com suas capacidades retóricas e esquecer o real significado do Evangelho. Por isso, Paulo dirá ao citar o profeta Jeremias: quem se gloria, glorie-se no Senhor. No texto proclamado na liturgia de hoje, Paulo entra em confronto direto com estes adversários, para demonstrar à comunidade de Corinto que em nada estes adversários lhes são superior. Primeiro, Paulo apresenta uma série de qualidades que se assemelham a uma espécie de currículo vitae. 3 características são apresentadas. Uma característica étnica, são hebreus, assim como Paulo. Uma característica religiosa, ou seja, são israelitas, indicando que fazem parte do povo eleito de Deus. E uma terceira característica, a da descendência de Abraão, a qual acentua a condição de pertença ao povo eleito de Deus por meio da circuncisão. Ora, tal comparação demonstra que, humanamente falando, Paulo não é em nada inferior a estes chamados super-apóstolos. Aliás, tais características em nada acrescentam quanto à pertença de Cristo. No segundo momento do texto que nós escutamos, proclamado na liturgia, Paulo demonstra que sua superioridade não vem destas características humanas, por mais importantes que sejam, seja por pertencer ao povo, seja pela boa retórica. A superioridade do apostolado paulino é demonstrada pelo catálogo das adversidades vividas por causa de Cristo e do Evangelho.
O catálogo das adversidades chega a ser até exaustivo e por vezes hiperbólico para demonstrar o entusiasmo do apóstolo em proclamar o Evangelho, apesar das fraquezas, dos perigos, das adversidades do caminho. Todo este catálogo culmina numa frase lapidar que serve de conclusão a esta parte. De fato, Paulo gloria-se de sua fraqueza exposta no catálogo. Maneira paradoxal, até insensata, de gloriar-se, pois normalmente acentuamos nossas virtudes e sucessos e não nossos fracassos. Paulo, talvez, com um certo tom de ironia, quer mostrar à comunidade de Corinto o que de fato conta: as fadigas, lutas, perigos enfrentados por causa de Cristo e do Evangelho. Gloriar-se até das fraquezas, eis uma maneira coerente de afirmar a primazia do anúncio do Evangelho para além das características atrativas dos pregadores. 2 pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, em um contexto de evangelização no qual se tendencia muitas vezes a supervalorizar os dotes dos pregadores, não esqueçamos que o centro da pregação é Cristo. O culto a uma personalidade, a uma espécie de guru, mesmo que cativante, pode obscurecer nossa pertença a Cristo e esvaziar nossa adesão ao Evangelho. Segundo ponto, são as fadigas, as lutas diárias, os perigos enfrentados que demonstram a força do nosso anúncio, o nosso entusiasmo e engajamento ao Evangelho. Assim, apesar das adversidades, que nunca nos cansemos de anunciar o Evangelho da alegria e da paz, pois para nós o anúncio do Evangelho não é um título de glória, mas, sobretudo, uma necessidade vital.